Bem-vindos todos a mais um episódio do nosso podcast Diálogos em Saúde Pública. Eu sou Hugo Mota, dentista sanitarista aqui da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Norte e fazendo parte do comitê editorial da revista Diálogos em Saúde Pública. Eu hoje estou aqui com a nossa convidada Yara Maria Pinheiro de Albuquerque, que é promotora, bacharel em Direito pela UFRN, membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, promotora da Justiça de Defesa da Saúde Pública desde 2004 e membro da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, a ANPASA. Também é autora do artigo Alternativas do Sistema de Justiça. Alternativas para o Sistema de Justiça promover e proteger bens sanitários de forma igualitária do SUS, que foi publicado no nosso último número da revista Diálogos em Saúde Pública, mas originalmente foi publicado pelo Conasems no livro Judicialização da Saúde nos Municípios, que foi organizado pelos professores Daniel Wei Liang Wang e Fernanda Vargas Terraças. Doutora Yara, primeiramente, bem-vinda ao nosso programa. Antes de tudo, eu gostaria que você pudesse também se apresentar melhor aqui para os nossos ouvintes e dizer como foi esse convite para integrar esse trabalho do Conasems. Então, bom dia a todos. Eu é que agradeço, o convite para poder divulgar um pouco mais do nosso artigo, em torno desse assunto que só cresce no âmbito do sistema de justiça e no âmbito do sistema de saúde. Então, é um prazer estar aqui nesse espaço da escola. O Ministério Público brasileiro, ele investiu em promotorias especializadas de políticas públicas há muitos anos. Então, veja que quando você me apresentou, você já informa que eu sou titular de uma promotoria de política pública, saúde pública, vai fazer 20 anos, Então, nós tivemos, enquanto instituição, uma visão da Constituição, uma interpretação da Constituição, de que havia necessidade de mudar a conformação dos ofícios ministeriais para realmente responder e atuar na defesa dos direitos fundamentais, mas dentro de uma sociedade de massa, Não mais com a prioridade para aquelas demandas individuais, mas sim para as demandas coletivas, que é algo que o sistema de justiça já estuda como fazer isso, quais instrumentos processuais para isso, da década de 70 para cá. Então, o Ministério Público, que nasceu com a Constituição Federal de 88, assim como o SUS também nasceu, na conformação que ele tem hoje, sofreu muita influência desse movimento processualista, que ele também é bem da idade da reforma sanitária, Andaram em conjunto. Andaram em conjunto, de forma... se encontraram, na Constituição, mas, logicamente, que as andanças, as estradas, bem diferentes. Então, isso foi um movimento na área do direito, no pensamento jurídico, que precisava se criar instrumentos, e uma instituição que estivesse voltada para essa realidade de conflitos de massas, E aí nós temos aqui no Brasil a lei que inaugura isso, realmente é o Código de Defesa do Consumidor, que ficou realmente muito conhecido, que introduziu vários instrumentos jurídicos diferentes, e na sequência, quando a Constituição vem, verificou-se que precisava haver uma mudança no Ministério Público. O Ministério Público foi identificado como a instituição mais empática para receber algumas atribuições associadas a essa nova realidade de atuação jurídica. Então, começa a nascer no Ministério Público toda uma atuação voltada não mais para a defesa e promoção de direitos de pessoas individuais, mas sim de políticas públicas, Sim. Bem concentradas no campo social. Por quê? Porque a Constituição elevou o campo social a um espaço privilegiado de defesa e de promoção,
reconhecendo uma história de país muito diferente para diversos cidadãos considerados, né? Uhum. Então, a gente tem, na década de 80 para a década de 90, com digamos assim, o conhecimento de SUS nascendo, né? A compreensão das pessoas dos seus direitos. Veja que no início da década de 90, nós, promotores de justiça, nós tínhamos, eu cheguei já mais para o final, eu entrei na instituição em 97, e ainda peguei uma fase da instituição onde você tinha que estar divulgando a Constituição em diversos espaços, né, que não só nos espaços dos fóruns, dos espaços da justiça. Então, era muito comum isso. E nós verificamos que as pessoas, elas começaram a ter e que isso é muito bom, uma compreensão dos seus direitos, e isso você eleva o grau de cidadania, né, e de participação política e social. E o SUS, ele vem nesse momento, ele cresce em compreensão na cabeça e na vida das pessoas. E elas enxergam que tem um instrumento, né, de poder para reivindicar demandas sanitárias que antes não eram exigidas do Estado. Sim. Né? Então, a minha concepção do fenômeno da judicialização tem esse nascedouro, né? Especialmente no final da década de 90. Logicamente, também trazida pela Constituição a Defensoria Pública, que é esse instrumental que pode levar as demandas individuais, né, para apreciação do Poder Judiciário. E nós tivemos, nesse período especificamente, que está muito relacionado ao nascimento da judicialização, a criação, né, a AIDS, né, a doença. Sem querer interromper, doutora, aproveitando esse gancho que a senhora trouxe do processo de judicialização, vou explicar primeiro assim, para a gente, para os nossos ouvintes, o que é judicialização, para que eles possam entender o processo que ocorre. Convencionou-se dentro do sistema de justiça denominar judicialização da saúde, né, esse termo, um volume crescente de processos judiciais, né, cuja a temática era o acesso a bens sanitários. Sim. Cirurgias, exames, medicamento, né, o grosso da judicialização, desde o seu nascedouro, é de fato medicamentos, né, mas há uma infinidade de outras demandas, né, tanto quanto são os benefícios sanitários. Então, ele tem esse seu nascedouro no final da década de 90, muito associado à epidemia de AIDS que o mundo viveu e a existência do coquetel, né, medicamentoso para responder a essa doença e que não era até então distribuído, né? Em diversos países não cunharam como sendo obrigação do Estado, e o Brasil, no final da década de 90, também não. Né? Havia ali uma certa desorganização de como lidar com o acolhimento desses doentes, que era um número muito expressivo na época, e demandava um alto custo, né? Não só para atender do ponto de vista medicamentoso, mas havia também necessidade. O Poder Judiciário passou a ser acionado muito dentro dessa demanda, né, dessa doença específica, fortemente em todos os estados, e foi possível, na época, esse processo de judicialização teve um papel importante para o governo brasileiro organizar uma política assistencial voltada para essa demanda. Sim. Né? Então, veio uma lei, foi editada uma lei, quebrou-se patentes. Na época, o ministro era José Serra, inclusive ele ficou até como uma referência mundial para a resposta brasileira a essa... Todo o programa brasileiro acabou sendo referência. Exatamente. No processo da AIDS. E existe, né, um papel contributivo do Poder Judiciário para isso. Então, a judicialização nasceu
e ela foi bem positiva no seu início. Então, judicialização da saúde é todo esse fenômeno de volume de processos crescentes. Historicamente, desde o final do início dos anos 2000, você tem as estatísticas, né, dos tribunais, e eles mostram que, desde então, né, já vamos há mais de 20 anos, o número de processos que entram com demandas sanitárias é sempre maior do que outras demandas. Então, esse volume crescente, a complexidade, né, que se leva para a justiça também, pelo desconhecimento dos juízes do que é política de saúde, né, um campo do conhecimento muito técnico, né, para nós da área jurídica. Então, essa complexidade também ajuda, né, ajudou a se estar tentando identificar essa busca pelo poder judiciário tão intensa, e ela passou a ser um campo de estudo para diversos juristas e também para não juristas. E esse interesse e esse objeto de estudo associado às dificuldades que os tribunais estão tendo ainda, porque ainda existe, apesar de que nós já temos aí 2 décadas de judicialização, então nós temos fases dentro desse processo. Então, toda essa efervescência em torno desses processos, cujo objeto são benefícios sanitários, demandas sanitárias, né, convencionou-se nominar judicialização da saúde. Entendi. E no seu artigo, a senhora também menciona sobre a questão do subfinanciamento do SUS, que seria uma das causas que acaba levando esse processo de judicialização, e também a questão de como garantir o direito coletivo, que muitas vezes pode estar entrando em conflito com o direito individual, né? Não que a pessoa não tenha o direito de buscar o seu atendimento, a medicação que ele precisa, mas, por outro lado, muitas vezes isso acaba levando a uma quebra do direito coletivo, porque os recursos são os mesmos e eles competem, né, pelos mesmos tipos de procedimento. Então, como é que a senhora vê isso? E como é que vê a questão também do judiciário, que, pelo que a senhora coloca, muitas vezes se baseia apenas no artigo da Constituição, do artigo 196, de ser um direito de todos, um dever do Estado, mas a gente tem toda aquela série de normativas que foram feitas ao longo do tempo, justamente para tentar garantir o direito de todos de uma forma igualitária, universal. Então, essa sua pergunta demanda um espectro assim, bem amplo, né? E eu vou procurar aí por etapas. Se eu não for me esquecendo, você vai me lembrando. Primeiro, no meu artigo, eu quis realmente dar um destaque das causas da judicialização, né? E apontei o subfinanciamento porque é muito comum, considerando que a judicialização, eles são, né, o maior número de processos são demandas individuais. Sim. Os juízes, de um modo, eles não enxergam o sistema, né? Eles só veem uma brechinha do sistema ali. Então, eles tendem a achar que a principal causa da judicialização seria uma certa desordem administrativa, uma certa falha do Poder Executivo do ponto de vista organizativo, da sua organização. Então, isso é comum da gente ouvir, porque... Não que ela também não ocorra, né? Isso. O problema de gestão, ela existe, ainda que não é a única coisa que acontece, né? Sim, sem dúvida. Inclusive, investe menos que boa parte dos países. Sem dúvida. Mas olha só, o que eu mostrei no meu artigo é que o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, para o tamanho dele, para todos os objetivos que o sistema abraçou, né, é muito discrepante o que é resguardado em termos de recursos, né? Então, falando ligeiramente, nós não podemos aceitar que uma nação como o Brasil, né, que tem um PIB muito superior, por exemplo, a países como Argentina e Costa Rica, que
inclusive não tem sistemas universais, e nós temos o maior sistema universal público do mundo. Se nós pegarmos países que têm também sistemas universais, lógico, né? Na Europa, Canadá, eles aplicam muito mais, né, proporcionalmente falando, do seu PIB, né, da sua riqueza no sistema, certo? Do que o Brasil. Então, você vai dizer, mas são situações econômicas diferentes, sem dúvida, mas com esses países de primeiro mundo, a gente precisa entender que eles fizeram um sistema universal, certo? E o nosso ainda é maior do que o deles. Então, a discrepância financeira é gigantesca. Citando Argentina e Costa Rica, a gente pega países que são mais pobres do que o nosso. E em situações financeiras hoje bem piores. No caso da Argentina, né? Assim, é público e notório há décadas que a Argentina está numa situação econômica absurda, né? Bastante diferente da nossa, que a gente vem numa economia de estabilidade, né? Então, é importante que se entenda que, inclusive, a desordem administrativa, as falhas administrativas, elas têm a sua origem no subfinanciamento. Eu não consigo colocar recursos no nível administrativo, naqueles que executam, pensam a política, porque eu tenho que colocar tudo o que eu tenho no nível assistencial, na ponta, na atividade fim. Então, é preciso entender por que eu quis dar esse destaque no meu artigo. Primeiro, tentando mostrar para quem só enxerga o SUS através de frestas, o que na realidade ocorre, né? Então, é preciso mais recurso. E nesse ponto, eu acho sempre muito importante falar que quando a Constituição veio, foi separado como dinheiro da saúde, dentro da Seguridade Social, 30% de toda a receita da Seguridade Social. Toda! Isso nunca foi respeitado por diversos governos e todas as autoridades públicas federais desde o final da década, desde o final da década de 80, né? Porque estava lá, e desde a Constituição. E nós chegamos, inclusive, a manipulação com os recursos federais da saúde foi tamanha, né? É também importante dizer que a União, ela paulatinamente, ela reduziu a sua aplicação e teve um momento muito importante, que foi no início da década de 90, onde simplesmente o dinheiro da saúde no âmbito da Seguridade sumiu. Foi todo colocado para a Previdência, precisou se tirar recursos em 2 anos seguidos do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, veja que a história do SUS, ela não pode ser entendida sem a compreensão desse gravíssimo subfinanciamento. Por isso que eu quis dar esse destaque no meu artigo. Depois, a judicialização, ela tem sim origem nesse subfinanciamento, porque existe demandas de judicialização que deveria estar sendo ofertado normalmente pela política pública, que está aí posta pelas portarias, pelas secretarias que as executam, né? Ou seja, existem demandas judiciais que são realmente omissões, que está prevista no SUS, mas o SUS não consegue ofertar o tempo inteiro, na sua inteireza, com qualidade, e aí gera uma demanda judicial. Sim. Mas existem também demandas judiciais que estão por fora do SUS, ou seja, não estão nos protocolos, né? Não, às vezes estão nos protocolos, mas para outros tipos de demandas, né? Às vezes eu tenho, inclusive, demandas que são de medicamentos, por exemplo, que não estão autorizados no nosso órgão base, né? Que é a Anvisa. Você precisa, para comercializar um medicamento, seja pelo setor público ou pelo setor privado, você precisa passar por uma aprovação por um órgão federal, que é a Anvisa, por exemplo, não estão. Então, a judicialização, da forma ampla como ela começou e ainda se mantém, sem critérios também, ou com critérios frouxos de acesso, causou muita bagunça num sistema que precisaria estar melhor regulamentado.
Aproveitando isso, por exemplo, em 2011 teve a lei que criou o CONATEC, né? Que é Conitec. Conitec, aliás. Acabei confundindo com que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. Né? Então, assim, a princípio era justamente para isso, para definir quais são aquelas tecnologias, medicamentos, tratamentos que vão ser incorporados ao SUS. E muitas vezes parece que não é considerado parecer do Conitec, né? E às vezes judicializando alguns medicamentos e tratamentos que nem têm comprovação comprovada, né? De tratamento. Foi o caso da época da fosfoetanolamina sintética, né, que dizia que curava todo tipo de câncer. Houve um processo judicial que obrigou a USP de São Carlos a fornecer o medicamento, né, até recentemente ainda fornecia e não tinha nenhuma comprovação científica, né, que é um dos casos que acabava acontecendo como a senhora estava colocando, não é isso? Então, essa fase da judicialização, eu diria a você que esse exemplo que você dá foi um exemplo grotesco dos equívocos cometidos por uma falta de organização do Poder Judiciário em acolher essas demandas com mais qualidade e com mais responsabilidade, eu diria até, né? Mas pelo menos você olha hoje para esse último quadrante, os últimos 5 anos, e houve uma evolução bem significativa. O problema é como o direito brasileiro está estruturado para a defesa de direitos fundamentais. Então, em que pese a importância das normas administrativas, elas realmente, né, quando elas estão incidindo sobre direitos fundamentais, elas sempre vai ter a Constituição na sua hierarquia máxima. Certo. E o Poder Judiciário, no âmbito da judicialização, ele realmente faz uma interpretação do direito do cidadão partindo da Constituição, o que não está errado, né? Essa efetividade, é importante, inclusive, que se diga que esse país ele avançou em termos de cidadania como nunca antes imaginado a partir dessa Carta de 88, né? Então, a partir da compreensão do Poder Judiciário, porque quem interpreta a Constituição é o Poder Judiciário e no seu nível mais alto é o Supremo Tribunal Federal, e foi dada uma interpretação, né, consentânea com o espírito, ou seja, essa lei é para transformar, essa lei é para trazer cidadania, essa lei é para trazer acesso a direitos fundamentais. Isso, o país ele fez história, né? Ele é uma referência mundial, inclusive também em termos de interpretação cidadã de uma carta política, certo? O fato é que, na hora em que o judiciário desconhece o SUS e suas estruturas administrativas, que são muito complexas, né? Por exemplo, como a Conitec, ele muitas vezes entende que aquela norma ela está ali para servir de barreira e não para servir de regulamentação. Então, por isso que eu defendo que nós precisaríamos ter varas, né, sanitárias, como temos promotorias de justiça de defesa de saúde pública. Por que que eu estou aqui? Isso aqui, inclusive, era um dos pontos que eu ia perguntar para a senhora. Pois O que são essas varas especializadas? Já existem elas em alguns estados? Tem alguma experiência positiva em relação a isso? Existem. São poucas. Para o meu artigo, eu fiz uma pesquisa muito ligeira, tanto que eu só fui ao site dos tribunais e procurei na sua estrutura, né, organizacional se eu encontrava vara de saúde, vara sanitária, vara do SUS, qualquer coisa desse tipo, né? A gente lançou uma pesquisa e a gente encontrou em 11 estados, certo? Mas eu não tive capacidade que eu até pretendo fazer isso na sequência, como essas varas estão instrumentalizando esses pedidos, né? Mas o fato é que, se eu tenho pelo menos uma vara especializada, significa que eu vou ter um juiz que, paulatinamente, ele vai despachar processos que estão dentro daqueles parâmetros, né? Que é a demanda de saúde, seja individual, seja coletiva, e ele passa a adquirir uma expertise, exatamente como os promotores de políticas públicas, né? Nós temos hoje o Ministério Público brasileiro,
se você pegar nos debates públicos sobre políticas públicas, você sempre vai ver um promotor de justiça. Sim. Né? Isso é muito comum. Por quê? Porque nós precisamos nos especializar nas políticas para defender os direitos fundamentais pelaquela lógica que eu falei de conflitos de massa. Né? Então, falta isso para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele, inclusive, reconhece, no âmbito do fenômeno da judicialização, diversas normas foram editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, na tentativa de dar uma coesão à atuação dos juízes, dar mais racionalidade, e uma delas foi a previsão da criação dessas varas, reconhecendo que se eu não tiver um membro, né, que ele, de fato, torne-se expert. Criar uma expertise. Criar uma expertise. O judiciário vai cometer equívocos como esse que você citou da fosfolatamina, acho que é esse o nome. Né? E equívocos com muito prejuízos. Enorme prejuízos financeiros e da saúde das pessoas. Muita gente atrasou o tratamento. Exatamente. Um remédio mágico. Pronto, e nesse ponto, que é gravíssimo, mas aí a gente cita a questão da desigualdade. Então, se eu falo de uma carta cidadã, se eu estou falando aqui de cidadania, se eu estou falando aqui de um histórico de um país que precisava resgatar a cidadania para o seu povo, né, eu tenho um histórico de desigualdade socioeconômica para lidar com isso. Então, o judiciário não pode aprofundar isso. O Poder Judiciário, como órgão defensor da Constituição, porque ele é o protetor final da Constituição, ele precisa o quê? Respeitar o artigo 3º, que manda reduzir as desigualdades sociais. Sim. O SUS é um instrumento de redução de desigualdades sociais. Ele é reconhecido internacionalmente por isso, inclusive, né? Ontem mesmo eu estava lendo um artigo de Bill Gates, quer dizer, precisa vir um grande empresário, referência mundial de tecnologia, né, americano, que por acaso tem uma fundação e que investe na área da saúde pública em diversos países e conhece o SUS em razão disso, para dizer que outros países deveriam copiar o SUS. Né? Então, assim, para nós é até uma vergonha, porque o nosso sistema ele é muito criticado internamente, né? Mas ele é pouco louvado. Ele é muito criticado, mas internamente ele é pouco louvado. E muito reconhecido internacionalmente. Pois é. Utopia. Como é isso? É muito chocante isso para mim, né? Então, assim, o que acontece? Inclusive, a judicialização, ela descolou-se muito dos propósitos igualitários do SUS, porque está na origem do sistema, a proteção, o acesso igualitário, equidade, é um dos princípios do sistema, exatamente porque os juízes não conhecem principiologicamente o SUS, né? Eles reconhecem ali o Estado, o Estado está omisso, precisa de um leito de UTI. O senhor sabe o que precisa fazer para ter um leito de UTI? E que não é só aquela pessoa que está precisando. Então, nesse aspecto, falar de alguns erros da judicialização é importante, mas falar que essa judicialização, da forma como ela está, ela produz desigualdade, é muito essencial. Então, por que ela produz desigualdade? Porque, primeiro, o acesso ao Poder Judiciário não é igual para todos, né? Você tem aqueles que conseguem demandar através de advogado, e se você for ver uma pesquisa pelo âmbito da judicialização, a maior demanda é de medicamentos e tratamentos inovadores no campo da oncologia, né? Então, demandados através de advogados privados. E assim em várias outras áreas. Então, o acesso já é um filtro, né? E quando eu tenho o acesso, muitas vezes eu demando aquilo que meu médico acha que é o que eu tenho que demandar. Ou seja, eu não enxergo que existe uma política, né, que existe a política de atenção oncológica, que o juiz precisaria conhecer em tese, para ele dizer como é que todo mundo entra através dessa política, né? Então, como é que a promotoria trabalha
para evitar que a atuação da promotoria cause desigualdade. Nós só atuamos na defesa da política, da forma como ela está prevista, né? Por quê? Porque se melhora, por exemplo, acesso na atenção primária através da reforma de um UBS, do abastecimento regular, do controle de consultas e exames, né? Está melhorando para todos, né? Igualmente. Então, eu não tenho... O judiciário, ele deveria estar muito preocupado com a produção de desigualdade que ele está fazendo através de decisões, quando ele, muitas vezes, dá exatamente aquilo que a parte está pedindo, sem fazer uma análise de como a política está prevendo aquele acesso. O próprio motivo de você não ter varas especializadas pode gerar desigualdade, talvez, no fato de alguns juízes terem uma interpretação e outros terem outra interpretação para a mesma demanda, não é isso? Sem dúvida. Você tem um conjunto, por exemplo, eu nas minhas ações coletivas, né, em defesa do SUS aqui do Estado, eu tenho que lidar com 7 juízes, que são juízes da vara da Fazenda Pública da comarca de Natal, que são 7. E cada um é uma cabeça, né? Então, essa falta de uniformidade, reitero, tem melhorado um pouco, mas é um pouco, né? Realmente, assim, aquela fase mais desorganizativa, mais irracional, mais voluntariosa do início da judicialização, a gente percebe que houve uma melhora, mas ainda é insuficiente em razão da produção de desigualdade trazida pelas demandas individuais, né? Então, eu estou aqui, por exemplo, o Home Care é um exemplo. O SUS tem um programa de Home Care que realmente é insuficiente, volta lá para o subfinanciamento. É insuficiente, mas tem pacientes que demandam, né, isso através do Poder Judiciário, pedidos de Home Care, que é uma verdadeira UTI avançada na sua casa, né? E nós sabemos que, do ponto de vista de assistência em terapia intensiva, por exemplo, até no âmbito hospitalar, o SUS ainda tem que avançar. Imagine você montar com dinheiro público uma UTI no quarto de uma pessoa. Sim. Com toda a escala de equipe de saúde, medicamento que precisa de última geração, né, a um custo elevadíssimo, enquanto a promotoria, por exemplo, ontem eu estava consultando a fila de leite de UTI para acesso, e nós melhorou muito essa fila, melhorou muito. Né, mas ainda tem seus gargalos. Mas ainda tem seus gargalos, principalmente aqui na região metropolitana. Então, essa desigualdade, eu fico muito surpresa, e é a minha grande crítica, né, que o Poder Judiciário não enxerga. Ele entende que ele não está promovendo isso quando ele está promovendo essa desigualdade. E aí, as varas coletivas minimizariam essa. Por quê? Porque eu coloco um juiz que, primeiro, ele vai ser mais capaz de despachar as demandas coletivas. Em geral, né, praticamente 100% das demandas coletivas sanitárias é do Ministério Público, através de suas promotorias especializadas. Então, você teria o Poder Judiciário associado ao Ministério Público, dando decisões que poderiam estar estruturando gargalos e vazios assistenciais da política, né? Para todos que estiverem. Porque a gente, nas nossas ações, a gente nem identifica as pessoas, a gente fala serviço tal, referência para tal referência populacional, faz isso, isso e isso, está numa região mais vulnerável da cidade. Então, tudo isso é mostrado. E eu falo para você com muita tranquilidade. Você viu que nós temos uma associação de promotores que já é antiga, há muita troca de expertise, de atuação pelo Brasil inteiro. E eu acho que o Ministério Público Brasileiro está de parabéns quando nós já vamos fazer 2 décadas que nós temos promotorias estruturadas para defender a política pública, né? Para que ela realmente responda
de forma igualitária e o mais ampla possível para as demandas da sociedade e não de pessoa XYZ que conseguiu um advogado, né, que quer se operar no exterior. Então, assim, como é que o SUS, né, que não tem qualquer previsão legal de garantir cirurgias no exterior, é demandado isso no Poder Judiciário? Isso é deferido. Né? Como é que um juiz não enxerga a desigualdade disso? Não, ele diz, não, a Constituição prevê que o Poder Judiciário efetive o direito no seu máximo. Não é isso. Essa interpretação isolada leva a essa desigualdade. Eu preciso efetivar o direito no seu grau máximo, desde que eu entenda que quem é que está mais nessa situação. Então, eu preciso fazer para todos. Não é só para aquela pessoa que chegou ao Poder Judiciário. Então, o próprio conceito de acesso à justiça não é acesso ao que você está pedindo. Você pode acessar a justiça facilmente nesse país. E isso é um avanço de cidadania, sem dúvida. Tem uma política de acesso muito bem estruturada ao nosso país, de acesso à justiça. Questão de custas, não pagar custas, juizados, né? Defensoria Pública, Ministério Público. Mas isso não quer dizer que, eu cheguei na justiça, pronto, está resolvido, eu vou ter o meu direito garantido. Não. É outra etapa, né? Eu preciso comprovar que aquela minha demanda não vai violar direitos fundamentais de outros. E é o conflito que você colocou. Igualdade. É o conflito que você expôs na sua pergunta e que eu falo no meu artigo. Não cabe mais ao Poder Judiciário dizer que não enxerga que demandas sanitárias individuais por fora do SUS, né, estão reduzindo o direito fundamental de um sem número de cidadãos que estão aguardando as políticas fundamentais sanitárias por dentro do SUS. Esse conflito existe, ele é real, e como é que ele é solucionado ou minimizado, como eu falei, pelas varas, né? Pelas varas sanitárias especializadas. Além dessas, a senhora visualiza outros mecanismos que podem estar sendo dispostos para a melhoria da qualificação desses processos, enquanto a gente não tem as varas especializadas difundidas no país? É como eu falei no meu artigo, a gente tenta também, como a gente estava falando, para secretários municipais de saúde, originalmente a publicação, então eu destaquei também a grande necessidade, né, das defesas técnicas dos municípios, dos estados, né, dos entes que são demandados judicialmente. Ao mesmo tempo de qualificar os juízes, qualificar os gestores. Qualificar os juízes e qualificar as procuradorias, né, dos municípios, os defensores, os procuradores, os advogados públicos, né, na compreensão de SUS, porque as defesas também, no processo, elas vinham muito genéricas. Né? Em geral, estão mudando também. Né? Isso é um processo que vem se qualificando, mas ele ainda é muito suficiente. Né? Então, essa é a minha preocupação. Para os danos que ele causa em termos de desigualdade no acesso. Né? Isso que eu falo, é o principal dano. Então, a gente coloca também que os secretários, como quem faz a defesa do município, do ente, é a procuradoria, é preciso haver um intercâmbio muito mais qualificado. É preciso, inclusive, que o secretário ele tenha a capacidade de dizer, olha, esse medicamento que está sendo pedido, né, que eu deveria ter na minha rede, eu não tenho por isso, né? Mas, olha, eu aplico isso, atualmente eu faço essa cobertura farmacológica assistencial no meu município, né? Eu atendo prioritariamente, as prioridades são essas e essas. Muitas vezes o juiz também desconhece, porque não é levado ao conhecimento dele, que, olha, eu não estou fazendo isso está falho, mas eu estou fazendo tudo isso, né? E aí você diz, então, nunca vai ser possível negar um pedido judicial de acesso a benefício sanitário. Eu discordo, tem que ser negado. Tem que ser negado a partir de alguns parâmetros. Né? Alguns parâmetros são tão óbvios,
que você falou. Se o medicamento não está registrado na Anvisa, ele não deveria estar sendo objeto de requerimento. Deveria ser de plano negado. Ou se é um procedimento experimental, não devia estar disponibilizado para a De população. forma alguma. Se você está existe toda a política e o juiz desconhece, é um campo muito técnico, de como é você estar num estudo experimental de um medicamento, né? Também negado de plano. Não há segurança sanitária para você estar entregando esse medicamento fora do estudo, né? Medicamentos fora do protocolo do SUS, que é o que a lei fala, né? Quando foi criada a Conitec, ou aprimorada a Conitec, né? Pela lei 12.401, que é de 2011, né? Nós deveríamos, enquanto sistema de justiça, respeitar ao máximo a organização administrativa desse acesso, porque existe a questão do custo-benefício. Ele é um pré-requisito para a política farmacêutica. E os juízes desconsideram isso. Por quê? Então, se eu não tenho, a promotoria não faz. Eu digo isso. Se eu não atuo para defender aquele usuário que está fora dos protocolos, e eu justifico que eu não vou atuar baseado na previsão da política, que está escrita e justificada, por que um juiz entende que ele tem que deferir com base na Constituição? Eu estou submetida à Constituição exatamente como o juiz está. Sim. Ótimo, doutora. Assim, para finalizar, primeiro, agradecendo a sua presença aqui, mas os nossos microfones estão abertos para suas considerações finais, suas palavras finais, para os nossos ouvintes. Então, foi um prazer. Eu acho que esse tema é um tema assim, ainda bem quente, né? No âmbito do sistema de justiça e também no âmbito do sistema sanitário. Eu vi nessa publicação do Conasems, por exemplo, que tinha pessoas de fora da justiça escrevendo sobre judicialização, né? Professores, alunos de pós-graduação na área sanitária. Então, a gente está sempre à disposição, né? Eu acho que é com a difusão do conhecimento que você vai realmente promovendo reflexão, e as mudanças, elas vêm, de fato, quando se minimamente amadurece acerca da compreensão dos fenômenos, né? Sim. Então, o que eu chamo a atenção é que realmente é dever do Poder Judiciário conhecer melhor o SUS e as entregas que esse sistema faz à sociedade brasileira, né? O quanto ele transformou socialmente falando realidades de muita desigualdade, né? Em pouquíssimo tempo, né? O sistema tem 3 décadas, então assim, eu acho que o Poder Judiciário, por não conhecer a política pública, né, na dimensão das entregas que ela faz à sociedade, ele respeita menos. Ele respeita menos e ele acha que pode mexer mais, né? Então, a própria política de assistência farmacêutica, que é tão demandada judicialmente e é tão pouco conhecida, né? Quantas entregas essa política faz? Se você pegar um programa que é muito demandado, que é o Programa de Medicamentos Especiais, né, e que ele não existia há 30 anos atrás, e o quanto ele já avançou, e o quanto de recurso ele consegue colocar, né, e o quanto de critérios técnicos foram elencados para que se ampliasse o acesso com segurança, com custo-benefício, com custo-efetividade para milhares de pessoas, né? Essa política é muito pouco respeitada pelo Poder Judiciário. Então, as minhas palavras finais realmente é que a gente espera, né, que momentos como esse, de difusão do assunto judicialização da saúde, possa realmente causar reflexões que mude, né, em curto espaço de tempo, a visão do Poder Judiciário que ele tem sobre o SUS. É preciso ampliar, né? Então, a gente volta a defender as varas sanitárias, porque para o Ministério Público só é possível, né, só foi possível conhecer a política pública de saúde e a dimensão grandiosa que ela tem na vida dos brasileiros, foi realmente instituindo os ofícios especializados de defesa da saúde pública, né? Então, é preciso que o judiciário dê esse passo
Caminha né? na mesma direção. Caminha na mesma direção. Né? Então, a gente realmente agradece e fica também disponível para outras oportunidades. Nós que agradecemos e a todos que estavam nos ouvindo, até a próxima, até o próximo episódio.